Filipenses capítulo 4, nós vamos ler o verso de número 6. Amém? Glórias a Deus. Estou com a tradução da NVI. Aleluias. Você pode acompanhar no nosso projetor. Nós estamos em uma série que diz a importância da oração. Semana passada, quem esteve aqui pôde ouvir uma palavra de direcionamento, como nós de fato devemos orar ao Senhor e como nós não devemos orar. Nós falamos sobre isso aqui semana passada e hoje nós iremos mergulhar um pouco mais sobre como de fato a oração é importante. O que nós ganhamos em orar ao Senhor? Diz assim o texto bíblico, carta Filipenses capítulo 4, verso de número 6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. Vou ler de novo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela, diga, oração, diga, e súplicas, e com ação de graças apresente os seus pedidos a Deus. Verso 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós vivemos em uma era marcada pela ansiedade, pela depressão e pela preocupação. A ansiedade, a depressão, ela tem tomado conta de milhares de pessoas no século 21. Pessoas de diversas idades, desde idosos até mesmo adolescentes, jovens, que por incrível que pareça são estes os que estão mais envolvidos com a ansiedade e com a depressão. Nós que trabalhamos na área da saúde, sempre quando nós vamos fazer um exame de vista nos pacientes, nós conversamos, é uma anamnese, perguntamos se toma medicamento controlado e é unânime. O medicamento que quase todos têm tomado é o medicamento para a ansiedade, para a depressão. Não é à toa que o homem tem enfrentado, tem se estado inquieto diante destas incertezas da vida. Quando nós falamos de incerteza, nós falamos de diversos problemas financeiros, questões familiares, desafios no trabalho, na área da saúde. São desafios da vida. E os homens têm lidado com tantos desafios de uma forma despreparada e têm entrado na ansiedade e na depressão. E o texto que nós lemos aqui, Paulo nos dá uma ferramenta, ele nos orienta a nós usarmos uma ferramenta poderosa para nós lidarmos com a ansiedade, com a depressão e com a preocupação. O apóstolo Paulo aqui, ele nos aponta uma resposta cristã que nos leva à verdadeira paz. Não uma paz passageira oferecida pelo mundo, mas uma paz, como diz o texto, que excede todo entendimento. E Paulo, ele nos apresenta no texto que lemos, logo de cara, no verso de número 6, ele nos dá aqui uma ordem. Isso aqui não é uma sugestão, isso aqui é uma ordem. Não andem ansiosos por coisa alguma. Isso daqui, irmãos, não é uma sugestão, mas isso daqui é uma ordenança para o crente, para o cristão. Não andem ansiosos por coisa alguma. Isso não é um convite também para viver uma vida irresponsável, mas é um chamado para nós de fato confiarmos em Deus. Quando ele diz, não andem
a vida, ela é como uma estrada que nós percorremos. Andar representa o ritmo de como nós dirigimos esta vida na estrada. A vida, ela é uma estrada. Nós percorremos uma estrada. E o andar é o ritmo da passada, é o ritmo da marcha, é a cadência, é a velocidade que nós dirigimos esta vida na estrada. Então, quando ele diz, não andem ansiosos, ele nos apresenta aqui uma advertência, dizendo que a ansiedade, ela não pode determinar o ritmo que conduz esta vida na estrada. A ansiedade, ela não pode determinar a marcha, ela não pode determinar a cadência, ela não pode determinar a velocidade que eu dirijo a minha vida. Amém? Não andem ansiosos. Paulo nos adverte para que a ansiedade não seja o que conduz o ritmo da minha vida. E esta ansiedade, ela tem tomado conta do ritmo de vidas na sociedade moderna. Ela tem tomado conta de ritmos de vidas nos tempos atuais. Nós podemos aqui, irmãos, frisar algumas causas da ansiedade no tempo contemporâneo que nós vivemos hoje. É o estilo de vida acelerado, a pressão para se manter produtivo em um mundo cada vez mais competitivo. Esta pressão, justamente por um mundo pautado pela produção, ela tem afundado as pessoas na ansiedade. As demandas profissionais, pessoais, que ultrapassam a nossa própria capacidade de resposta, gerando estresse, tem afundado as pessoas na ansiedade. Um outro ponto, a sobrecarga de informação. A era digital, que é o tempo que nós vivemos hoje, ela tem gerado acúmulos de informações nas nossas mãos. São informações diárias que nós recebemos a todo momento, que nos preocupa, que nos aflige. Isso nos leva também à ansiedade. O terceiro ponto é a comparação, rede social. As plataformas digitais, irmãos, elas nos incentivam constantemente nós sermos pessoas que nos comparamos. Nós olhamos nas redes sociais pessoas bem-sucedidas financeiramente. Nós olhamos nas redes sociais pessoas ficando milionárias de um dia para o outro. Nós olhamos nas redes sociais pessoas felizes. Ninguém posta nas redes sociais as noites de choro. Não, nós postamos o que é bom. Nós postamos o carro novo que nós conquistamos. Nós postamos a nossa nova empresa. Nós postamos restaurantes luxuosos. E isso nos leva a uma comparação. E esta comparação, ela mexe com a nossa autoestima. Porque nós achamos que somente nós não produzimos, somente nós não evoluímos. A comparação tem causado ansiedade. Um outro fator, o isolamento social. Nós estamos conectados digitalmente com milhares de pessoas. Nós temos nas nossas redes sociais milhares de amigos, seguidores, curte as nossas fotos, comenta os nossos posts, ficam felizes quando postamos fotos legais. Mas isso é um paradoxo, porque na era digital, no convívio digital, temos amigos, mas muitas das vezes no convívio físico, a realidade da vida, nós estamos nos afastando das pessoas, nós estamos ficando isolados. Nós vamos para um restaurante, sentamos na mesa
Parece que nós não estamos ali, porque cada um está com o celular conectado nas redes sociais e não desfruta da comunhão, da conversa, do diálogo. E isso tem nos afastado do convívio social, tem causado ansiedade. Então Paulo aqui nos orienta dizendo: não andem o ritmo da vida de vocês, a velocidade que vocês direcionam a vida, não podem ser pautada na ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas pastor, diante dos problemas, como não estar ansioso? Diante das lutas, como não estar preocupado? Paulo não nos convida para ter uma vida irresponsável, não. Mas ele continua o texto dizendo: mas em tudo implica totalidade. Não há limitação, não há restrição, totalidade, não há limitação diante de Deus. Não andem ansiosos, mas em tudo, por meio da oração e súplicas, e com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Aqui está a solução para curarmos da ansiedade. Paulo diz: não andem ociosos, mas em tudo, por meio da oração e súplica. Nós temos aqui duas ações, dois verbos: oração e súplica. Paulo está nos convidando para nós fazermos uma troca justa, trocarmos a ansiedade pela oração. Quanto mais ansioso eu estou, mais eu oro. Quanto mais preocupado eu estou, mais eu oro. Paulo está nos convidando a nós fazermos uma troca. Ao invés de viver uma vida de ansiedade, ele nos orienta a nós termos uma vida de oração e súplica. Ele apresenta a oração como um antídoto da ansiedade. Pastor, mas no texto está escrito oração e súplica. A diferença de oração e súplica não é tudo uma coisa só? Não. Paulo aqui nos convida para nós orarmos e para nós suplicarmos. Mas qual a diferença? Não é tudo uma coisa só? Não está tudo envolvido? Oração, ela vem do latim oratio, que significa discurso, falar, prece, conversar. A oração, ela não é repetições de palavras sem sentido. A oração é uma conversa, é um diálogo. A oração é você se apresentar diante de Deus e não há restrições. É você dizer para o Todo-Poderoso: Deus, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Isto é oração. Da mesma forma que você se abre com um amigo, da mesma forma que você se abre com um ente querido, da mesma forma que você se abre com quem você confia, a oração é uma conversa com Deus transparente. Então a oração, ela é uma conversa, um discurso, uma fala. Mas em contrapartida, Paulo diz: vocês precisam conversar com Deus, vocês precisam orar. Amém, queridos? Vocês precisam conversar com o Todo-Poderoso. Porém ele diz: oração é súplica. Qual que é a diferença? A oração é uma conversa, e a súplica, ela vem, irmãos, do latim supplicare. O que significa isso? Significa implorar humildemente, ou pedir com submissão. Olha a diferença. Enquanto a oração é uma conversa, a súplica, ela tem duas palavras conectadas, que é supplicare. Sub significa para baixo, de baixo para cima. Humildade, submissão. Enquanto supplicare significa dobrar ou curvar-se, se inclinar, se submeter. Então Paulo, ele está dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da conversa, por meio do diálogo, por meio da oração e da submissão a Deus.
Então Paulo nos convida, irmãos, nós não apenas conversarmos, mas nós nos submetermos ao Deus Todo-Poderoso. Paulo nos convida a nós, quando nós nos apresentarmos diante de Deus, se dobrar, se curvar, se submeter. Aleluias. Paulo nos convida a nós termos um gesto de humildade diante de Deus. Aleluias. Então Paulo está dizendo: não ande ansiosos, mas se apresente ao Senhor com orações, com súplicas e com ações de graças, é o que diz o texto. Ou seja, a oração, ela também é momentos de ações de graças. Ações de graças é um ato de adoração, é um ato de nós reconhecermos as bênçãos que nós já temos recebidos de Deus, é nós já apresentarmos diante de Deus com o coração grato pelo que Ele já fez e faz por nós. Não andem ansiosos. A ansiedade não pode ser o ritmo da vida de vocês. A ansiedade não pode ser o que determina a marcha, a cadência, a passada. Mas em vez de estar ansiosos, se apresente ao Deus Todo-Poderoso em oração e em submissão, em súplica e com ações de graça, agradecendo a Ele pelo que Ele já fez, agradecendo a Ele pelo que Ele já faz por você. Apresente os seus pedidos a Deus. Ele direciona aqui, irmãos, a oração exclusivamente a Deus. Aleluias. Não é à toa, irmãos, que nós temos diversos textos bíblicos que nos provam o poder da oração. Do 2 Crônicas 7,14. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se submeter e orar, a minha face se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, isso aqui é uma promessa, irmãos, eu ouvirei, aleluias, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Isso é uma promessa, meu irmão, aleluias. O salmista disse no seu Salmo 34, verso 17: os justos clamam, oram, se submetem, e o Senhor ouve dos céus e os livra de todas as tribulações. Aleluias. O profeta Jeremias já havia escrito: clama a mim e eu responderei e lhe darei coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Jesus já havia dito no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 8: peçam e se será dado, busquem e encontrarão, batam na porta e será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate da porta, a porta será aberta. Oh, glórias! 1 João capítulo 5 verso 14 diz: esta é a confiança que temos. Oh glórias, que confiança é essa, pastor? Que se nós nos aproximarmos de Deus, oh glórias, se pedirmos coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Oh glória seja dada ao nome de Jesus. O convite nesta noite é para que nós venhamos trocar as nossas preocupações, trocar as nossas ansiedades, trocar aquilo que nos tira a noite de sono, trocar tudo aquilo que nos aflige pela oração, pela submissão, pela humildade, pela devoção diante de Deus. Oh glórias! Pastor, e qual é o resultado quando eu oro? Qual é o resultado quando eu me aproximo de Deus com submissão? Ele diz no verso 7, o resultado: então. Oh glórias, queridos. Então, a paz de Deus. O coração está ansioso,
o coração está aflito, o coração está preocupado, o coração está angustiado, o coração está desesperado. Oh glórias! Mas quando eu oro, mas quando eu me curvo, mas quando eu me submeto diante de Deus, então a paz de Deus. Pastor, e que paz é essa? A paz, irmãos, que no hebraico é o shalom, representa um estado de tranquilidade. A paz representa segurança, felicidade, um bem-estar emocional, espiritual. O resultado da oração e da súplica é alcançar a paz. A paz é alcançada através de quem? Da morte de Cristo na cruz do Calvário. Nós temos aqui, irmãos, eu poderia falar para os irmãos aqui um contraponto da paz de Deus, que está no texto, e da paz humana. A paz de Deus, ela vem diretamente de Deus, ela é um presente divino, ela é concedida por meio do Espírito Santo. A paz de Deus, ela é duradoura, transcendente, ela nos sustenta. A paz humana, ela é frutos de negociações. A paz humana, irmãos, ela é limitada. A paz humana, ela é instável. Hoje tem paz, amanhã tem guerra. Essa é a paz humana. Nós vemos que o Oriente Médio, a Europa está em conflito. São assinados tratados de paz há anos atrás, mas quando entra em conflito, o tratado de paz não é levado em consideração. A paz humana, ela é instável, mas a paz que Deus proporciona para os seus filhos, ela é permanente. Não foi isso que Jesus disse? João capítulo 14, verso 27, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz lhes dou. Palavras de Cristo: não dou como o mundo dá. Não se turbe os vossos corações, não tenham medo. Quando Jesus estava dizendo, irmãos, sobre a paz, ele estava fazendo uma comparação da paz dele com a paz romana. A paz romana era conquistada e mantida através da espada cruel. Muitos judeus acreditavam que o Cristo que viria asseguraria uma espada ainda mais poderosa. A paz romana era conquistada com a espada cruel. Mas a paz que Cristo nos proporciona, Cristo assegurou com o seu sofrimento, na sua morte na cruz do Calvário. Cristo não segurou a espada, foi a espada que o perfurou. Cristo nos deu a paz através da sua morte. É o que está escrito em Colossenses 1:20: e havendo por ele feito paz pelo seu sangue, por meio dele reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, tanto os que estão na terra como os que estão no céu. A paz que Deus nos entrega, ela está pautada em Cristo. Uma paz permanente, uma paz firme, uma paz que não é instável, mas que ela é constante. Aleluias! E que paz é essa? Ela é uma paz que excede todo entendimento. É o que diz o texto, versículo 7. Então a paz de Deus, que excede, ou seja, que ultrapassa, que está por cima, que está além de todo entendimento e capacidade e compreensão humana. Aleluias! Que entendimento é esse? Esse entendimento, eles têm a ver com as faculdades mentais. O entendimento tem a ver com a capacidade de discernir. O entendimento tem a ver com a capacidade de nos conectarmos com as coisas espirituais, de nós julgarmos sobriamente, com calma, sem ser parcial.
de nós entendermos, compreendermos, de nós nos comportarmos de forma visível. Esta paz que excede todo entendimento, ela é uma paz visível. O mundo precisa ver esta paz em nós. O mundo precisa ver esta paz em nós diante dos conflitos diários. Esta é a paz que Cristo nos proporciona. A paz que está acima, além do entendimento do homem. Então Paulo nos orienta que através da oração e da súplica eu alcanço a paz. Aleluias. E esta paz, o que ela faz? Está no texto. Eu estou trabalhando o texto. A paz que excede todo entendimento guardará. É a paz. Esta paz, ela guardará o coração e a mente. A paz, ela protege o coração. E quando nós falamos de coração, nós falamos do centro da vida humana. Quando nós falamos de coração, nós falamos tudo aquilo que engloba emoções. Nós falamos de tudo aquilo que envolve intelecto. Quando nós falamos de coração, nós falamos dos nossos afetos, as nossas decisões. Quando nós falamos da mente, nós falamos do entendimento, do raciocínio, da capacidade de pensar. E a paz que Cristo nos proporciona, ela guarda o nosso coração, ela blinda a nossa mente, ela nos protege dos ataques justamente do mundo, dos ataques justamente da ansiedade, dos ataques da depressão, dos ataques da preocupação. As preocupações vêm, mas elas não perfuram a blindagem da paz no meu coração. As perseguições, as lutas, as aflições, elas vêm, mas elas não conseguem penetrar na minha mente, elas não conseguem penetrar no meu coração. Eu ando em paz, porque eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia! Este comportamento é um comportamento genuíno de um crente que desfruta da paz de Deus. Aleluia! Guarda o coração e pensamentos de vocês em quem? Em Cristo Jesus. Aleluia. Esta paz, essa tranquilidade, nós alcançamos em Cristo Jesus. O entendimento, a proteção, a paz, elas convergem em Cristo. Apenas Cristo tem a paz necessária. Apenas Cristo tem a paz que nós precisamos. Aleluias. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Aleluias. Ele sofreu para que nós venhamos ter alegria. Ele foi afligido para que nós venhamos ter paz. Aleluias. Ele foi maldito diante do Pai para que nós venhamos ser benditos diante do Pai. Oh, glórias. Ele se tornou maldição para que nós venhamos alcançar lugares altos celestiais. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. E nesta noite Jesus estará aqui, meu irmão, lhe convidando para lhe dar paz, segurança, tranquilidade, conforto. A paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Aleluias. Vocês foram chamados para viver em paz. Nós fomos chamados para desfrutarmos da paz de Deus, que excede todo entendimento. Aleluias. Através de Cristo, irmãos, nós temos paz. Através de Cristo nenhuma condenação nos alcança. Paulo já havia dito na carta aos Romanos capítulo 8 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não importa o que você cometeu ontem, não importa os teus pecados do passado, não importa o que você tem feito há 1 hora atrás, não importa se agora você se reconhecer como pecador, humilde
humildemente, arrependido dos seus pecados, você desfrutará da paz de Deus. Aleluias! Receba a paz de Deus no teu coração, que nesta noite todo ataque de Satanás te acusando, te denegrindo, te jogando para baixo, dizendo que você não tem jeito, dizendo que você não tem mais solução, está quebrado pelo poder que é no nome de Jesus. A paz de Jesus vai te alcançar nesta noite. O Senhor nos convida para nós termos submissão. Aleluias. É por isso, irmãos, que nós colocamos esse nome, a importância da oração. É somente através da oração que nós alcançamos a paz. É somente através da súplica que nós alcançamos a paz. E esta paz nos faz encarar os problemas com uma perspectiva diferente. É por isso que um crente que confia em Deus, ele enfrenta tantas tribulações, mas ele sempre está com um sorriso no rosto. Pode perceber. Às vezes os boletos estão atrasados, mas ele está com um sorriso no rosto. E não é negligência, mas é porque ele sabe que o Senhor cuida dele. É porque ele sabe que no tempo certo Deus vai prover o necessário e as contas serão pagas, e o armário vai ser cheio, e as coisas vão acontecer. É por isso que o crente, irmãos, que está em Cristo, ele desfruta dessa paz, paz interior. O mundo está de ponta cabeça, preocupado com as guerras, preocupado com a economia, preocupado com o dólar. Nós estamos em paz. É o Senhor Jesus que cuida da sua igreja. Oh glórias, é o Senhor que cuida de nós. Nós não dependemos de governo de direita, nós não dependemos de governo de esquerda, nós não dependemos de Bolsonaro, nós não dependemos de Lula, eles que batam cabeça para lá. Nós somos igreja do Senhor, e como igreja, irmãos, nós já estamos incluídos em um reino, e este reino é o reino de Deus, aonde já está assentado Jesus Cristo, reinando sobre a sua igreja. O meu rei se chama Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, que está sentado em um alto e sublime trono, governando a sua igreja. Então desfrute da paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Receba a paz de Deus nesta noite. Eu te convido a você colocar uma das mãos no seu coração. Oh, aleluias. Oh, glórias. É noite de paz, é noite de paz. Oh Espírito Santo, visita agora o coração, visita agora a mente. Oh Deus, oh Espírito Santo, visita, Pai, agora, Senhor, a alma. Senhor, visita a alma, Pai, as aflições, os medos, a insegurança, a ansiedade, a depressão, Senhor, tudo que aflige o teu povo, a tua igreja. Nós agora nos apresentamos diante de ti, assim como a tua palavra nos orienta, Senhor, com súplicas. Senhor, pela fé nós nos submetemos a ti. Oh Jesus, pela fé nós nos curvamos diante de ti. Senhor, pela fé, Senhor, nós estamos prostrados diante do teu altar. Orai que ele mando coleba calavaste coboco de calavaste que ele mando coleba calavaste cobacalavas. Senhor, comece agora, Senhor, a trazer paz para a mente, a trazer paz agora, Senhor, para a alma, acalmando tempestades interiores, acalmando crises de inferioridade, acalmando crises, Senhor, internas. Senhor, trabalha agora, Senhor, trabalha agora
para nós termos, Senhor, um corpo, uma igreja saudável, uma igreja onde não está enferma pela ansiedade, uma igreja não enferma, Senhor, pela crise, uma igreja não enferma pela depressão, mas uma igreja, Senhor, que desfruta da paz que o Senhor proporciona para nós. Esta, Senhor, é a minha oração nesta noite, é o meu clamor nesta noite, nos dar paz, 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 segurança, tranquilidade, é o que nós oramos, é o que nós clamamos.